para a primeira palestra do evento e também do dia, com o tema Principais desafios na produção de alimentos orgânicos e como superá-los. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Júlio Carlos Bittencourt Veiga Silva. Júlio Carlos Bittencourt é engenheiro agrônomo extensionista do EDR Paraná, atuando na área da agroecologia e produção orgânica. Mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em meio ambiente e desenvolvimento com pesquisas em transição, agroecologia e ecoformação. Com vocês, então, o engenheiro agrônomo Júlio Carlos. Boa tarde, pessoal. É um desafio, né? Eu vou falar sobre os desafios, né, da produção orgânica. E é um desafio, eu tenho uma voz assim que é relaxante, já depois do almoço, conversar com vocês, né? Mas daí, de vez em quando, eu vou fazer algumas brincadeiras, assim, falo umas bobeiras para vocês acordarem, tá? Não cochilarem. E acho que a gente, né, foi convidado, agradeço a Associação de Agrônomos, né, pela trajetória que a gente tem já de vários anos trabalhando, né, com produção orgânica e agroecologia. E agora, aqui nessa primeira conversa vai ser como um aperitivo, vamos dizer, para as próximas palestras, para as palestras de amanhã, tá? Então eu não vou me delongar em alguns assuntos que são desafios, inclusive como o presidente da federação falou, né? São desafios críticos, eu diria até, mas ao longo desse evento provavelmente os outros colegas vão aprofundar. É um prazer estar aqui também com vários amigos, né? Inclusive alguns aqui são da produção orgânica desde o século passado até, né Leila? O Homero, né? Amigos do IDR e outros amigos aqui presentes, né, também de Campo Magro. Então vamos lá, vamos fazer essa conversa. Vou falar então, como eu disse para vocês, assim, pontuar alguns desses desafios e já na medida que eu for falando, já um pouco do que a gente entende que pode ser pontos de superação, né? Então, para organizar assim o nosso entendimento e o nosso olhar em relação à produção orgânica, eu pus que esse desafio ele tem duas perspectivas, né? Uma do sistema produtivo em si, as dificuldades que os agricultores têm, né, na produção orgânica, e o outro do sistema de produção de uma maneira geral. Como é que a gente tem feito para avançar tanto em área de produção, né, em número de agricultores e volume de produção. O sistema produtivo em si, a gente coloca, claro, os desafios continuam, estão aí, mas a gente avançou muito, né? Eu brinquei aqui, tem colegas que trabalham com produção orgânica há muitos anos, né? O Homero, por exemplo, que é uma referência, já foi colega nosso na antiga Emater. Quando a gente era poucos, né, trabalhando na área, claro, os desafios eram muito maiores. Alguns permanecem, mas a gente vai mostrar para vocês que a gente avançou bastante também. Então, também organizei dentro dessa questão do sistema produtivo, um pouco para a gente tratar essa primeira questão, né, como produzir orgânicos. Muitos dos agricultores convencionais, quando vão no escritório do IDR falar com o extensionista, tem essa dificuldade, né, como produzir. Então, vamos dar uma discutida aqui. Um segundo ponto, né, que daí ao longo da conversão, né, ao longo do tempo, né,
que permanece ainda para muitos agricultores, como é que eles superam essas dificuldades tecnológicas. Mas, como eu disse, muitas já avançaram, né, em termos de superação, mas ainda tem esses gargalos, né? Doenças, pragas, ervas espontâneas, né, o mato. A própria questão da fertilidade, né? Quando você utiliza, muito mais fácil você fazer a utilização do adubo solúvel, né, que disponibiliza rápido nutrientes, né? E como é que você faz daí para fazer essa substituição e fazer todo esse cálculo, né, baseado na análise do solo. E um terceiro ponto que a gente acha muito importante, né, que o IDR tem trabalhado bastante, daí não só com agricultores orgânicos, é a transição agroecológica, né? Hoje a diretoria do IDR enxerga que a transição a gente está trabalhando com todos os agricultores. Daí fica a cargo dele, do agricultor, decidir se ao longo desse caminho de transição ele vai certificar para orgânico ou não. Então esses 3 pontos a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um. Uma coisa que eu esqueci de perguntar para a organização, eu vou tentar, deram 1 hora de conversa aqui para mim, eu vou tentar terminar um pouco antes, né, Hugo, para daí as perguntas, né, que surgirem, né? Tá. Bom, então, do modelo de produção para avançar em área, né, eu vou falar um pouquinho antes dessa parte, né. Achei interessante o presidente da federação falar inclusive de ser um desafio político, né? E depois vou me atentar mais na questão nossa, agronômica, vamos dizer assim. Claro que a gente não pode esquecer, já que a agronomia ela abrange dimensões sociais, políticas, né? A gente também tem que fazer esse olhar. Então eu considero, como eu disse para vocês, já avançou muito, principalmente pela pressão da sociedade, do consumidor, né? Tá? Iniciativas muito mais baseadas, às vezes, também em movimentos sociais, que esses avanços aconteceram. De alguns anos para cá, alguns governos, né, instituíram políticas públicas que também ajudaram nesse avanço. Mas, assim, para a gente reforçar o porquê dessa... Eu trouxe também alguns componentes de alguns estudos que eu fiz quando tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado. Eu me deparei com esse livro, né, Comer Orgânico é Melhor. Eles fizeram um apanhado de todas as pesquisas científicas na área médica, na área de saúde, né, e na área de nutrição também. E eu pus uma síntese aqui, tá? Onde que eles chegaram à conclusão que os produtos orgânicos são mais ricos em nutrientes, em antioxidantes, e os produtos orgânicos são fundamentais na preservação do meio ambiente e da nossa saúde, né? Indiretamente você está protegendo o meio ambiente se você, consumidor, privilegia na tua dieta, no teu consumo, alimentação orgânica, né? E aqui também uma síntese, né? A partir do momento que a gente opta em consumir orgânico, limita os nossos riscos, né? Eu deixei ali o termo pesticidas, que é um termo mais utilizado na Europa, América do Norte. Fiz uma tradução mais literal, né, do francês, né? E a concentração de agrotóxicos consumida fica abaixo do limite máximo de resíduos ou da dose diária aceitável, né? Obviamente que fica abaixo se não tem nenhuma utilização ou pulverização de agrotóxicos, por não ser permitido no orgânico, né? A questão da relação dos pesticidas e câncer também, né? Então, já está muito comprovado. Hoje também nós temos o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil também, que tem feito as correlações, né, entre incidência de câncer ou você está exposto ao agrotóxico ou uma alimentação com muito resíduo, né? Esse da ameaça à fertilidade masculina aos fetos também tem um trabalho, inclusive, muito antigo, né, que diminuindo a capacidade reprodutiva humana, né, pelo tanto o número de espermatozoides no homem quanto a ovulação da mulher.
efeitos neurotóxicos também muito prováveis, e até a diabetes e obesidade é favorecido, porque os agrotóxicos, os pesticidas, está comprovado que são disruptores endócrinos. Então eles vão mudar totalmente o teu metabolismo, né? E ocorrer, às vezes, uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer, né? Mesmo ela não sendo sedentária, pode estar ligado ao consumo de alimento com resíduos, né? Então aqui eu acho também interessante, é uma edição antiga da National Geographic aqui, né, que eles já... Então a sociedade ele vem pontuando, né, e a mídia também, né, essas questões, né. As ameaças ao meio ambiente, isso está na revista, né, costumam ser logo associadas à fumaça emitida por carros e chaminés, jamais almoços e jantares. Nossa fome, porém, tem sido um perigo para a natureza. Essa revista, ela pontua, né, ou ela faz uma crítica ao modelo de agricultura convencional, o que está ocasionando para o planeta, né? Então, aquecimento global, a poluição difusa e a perda da biodiversidade. E aqui um outro também, além desses componentes que faz com que o consumidor, né, e a sociedade como um todo se preocupe mais no que ela está se alimentando, nós temos também um movimento global, né, que são os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde diversos países vêm trabalhando, né, para atingir esses objetivos, né. E a produção orgânica, ela encaixa muito bem, né, aqui, principalmente no terceiro, boa saúde e bem-estar, e também no fome zero, né, desde que, é claro, esse alimento seja distribuído de forma igualitária, né. Bom, então eu comentei, né, com vocês que tem essa pressão, vamos dizer assim, da sociedade, né, para que o modelo de produção avance em área, né, a produção orgânica, a agroecologia avance, e também diz que já avançou muito, mas daí agora vamos falar um pouquinho dos nossos desafios aqui, né. Fico andando muito aqui, né, coisa de italiano. Então, as barreiras e resistências que a gente entende que estão freando o processo, apesar de todo o avanço, né. Então, aqui, depois eu vou dar um detalhamento, né, rápido em cada um, mas essa questão, vamos dizer assim, eu diria até de uma disputa, né, de posição entre convencional e orgânico, um preconceito também que existe, né, por parte da agricultura convencional. Já para frente a gente vai falar algumas questões que, entre nós agrônomos, nós que estamos atividades no meio rural, temos que ficar atento e superar isso. As questões culturais, né, dificuldades culturais, que um pouco também está dentro desse nosso meio, né? Diria não só no meio rural do agricultor, mas também agronômico, né? Diria que a nossa formação agronômica, ela traz um paradigma produtivo que também é difícil às vezes de superar, né? Já vamos falar por quê, né? Resistência à mudança, e resistência à mudança é quase que inerente, né, ao ser humano. Então imagine um agricultor, de repente, que ele está 20, 30 anos, os pais dele já vêm com esse modelo da Revolução Verde, modelo quimicista, né, muito baseado em produto. Óbvio, né, que ele está numa zona, diria até numa zona de conforto, que é difícil ele mudar, né? Tem uma resistência forte. Uma outra barreira que a gente percebe grande, né, daí é um pouco também disseminado em toda a nossa sociedade, né, esse enfraquecimento de processos coletivos, né, um individualismo tremendo da sociedade, a dificuldade de você reunir ou juntar as pessoas em associações que você vise um bem
maior mesmo, né? Ainda muito o seu umbigo, né? Modelo quimicista versus biológico. Então, esse modelo quimicista, inclusive, a gente também vai comentar para frente, ele é predominante na produção orgânica, né? O que a gente chama de um orgânico convencionalizado, porque ele ou de substituição de insumos, ainda porque ele traz essa lógica da solução dos problemas através de um produto químico, ou mesmo de um produto natural, né? Mas que tem sua química, né, por trás. Então, outro problema, diria sério, né, outra para a gente superar, né, que daí aqui entra um pouco do que o presidente da federação falou, vontade política, eu diria, né, a falta de ATER, tanto em quantidade, e uma ATER mais capacitada para trabalhar esse modelo diferenciado, né? Porque a nossa formação agronômica ainda ela traz um modelo mais cartesiano, mais analítico, né? Então, às vezes a gente se forma, vai se deparar com todas essas dificuldades para um sistema produtivo mais complexo, né? Quase com certeza. A pesquisa também insuficiente. Então, voltando a dizer, para não ficar muito só no terror, né, assim, tá tudo ruim, não. Nós hoje temos, já vou mostrar, uma ATER bem engajada, no IDR tem uma quantidade de profissionais grande envolvido, mas ainda não é suficiente. Esse é o desafio que nós temos que superar, né? Talvez com concurso público, né? E também com capacitação frequente. Nós temos uma parceria grande, inclusive com o Senar, né, que o Homero é um instrutor também do Senar, mas sempre está buscando qualificar isso. A pesquisa insuficiente também, né, tem a Embrapa, tem setores da Embrapa com pesquisa em agroecologia, produção orgânica, tem, mas que ainda não atende todas as necessidades, né. Então, aqui, resumindo, né, o último que eu pus aqui como uma resistência que freia esse processo é a falta de apoio com políticas públicas. Tem política pública? Tem. Né? Tem uma política pública de alimentação escolar, né? Inclusive tem a lei agora 100% orgânico, que é um grande desafio para a gente atingir, né? Tem outras políticas públicas que eu já vou comentar para frente, mas elas são insuficientes, né, no apoio a essa conversão, ao aumento do número de agricultores. Então, nesse primeiro item aqui, né, que eu falei para vocês, né, para a gente superar essa questão dos preconceitos ou dos conflitos, dos entendimentos errôneos, inclusive porque há vou mostrar duas frases aqui do meio agroindustrial, inclusive. Há uma tentativa, às vezes, de desqualificação técnica, tanto da produção orgânica quanto da agroecologia. E eu vou mostrar, então, para vocês duas falas que eu me deparei também, como eu comentei, quando eu fiz uma parte do meu doutorado, né? O Bruno Le Maire foi ministro da Agricultura na França, mas esse tipo de fala ele ainda predomina no Brasil, em várias partes do mundo, né? Então, olha a fala dele: não faremos os franceses acreditarem que podemos cultivar maçãs, peras ou frutas sem algum pesticida. Isso sempre existiu e continuará a existir, porque senão vocês não produzirão suficientemente, então você terá outros riscos de intoxicação alimentar relacionada com a ausência de utilização de pesticidas. Isso um ministro da França, foi em 2012. Nós temos falas recorrentes aqui de ministros, inclusive de governos anteriores, de esquerda, aqui do Brasil, que falavam muito parecido. Aqui já do sistema agroalimentar, vamos dizer, francês, o presidente da Associação Nacional das Indústrias Alimentares lá.
devemos lembrar hoje que não há solução totalmente alternativa aos pesticidas e, em segundo lugar, como vamos alimentar as pessoas. Então, duas falas assim, que daí reforça aquilo que eu falei para vocês desse jogo, né, e que acaba entrando na instância política também, porque daí traz junto visões de mundo, né, ou uma visão essencialmente econômica, né, do capitalismo selvagem. E daí eu diria que em parte aqui a gente pode até concordar, né, como vamos alimentar as pessoas. Proposta de quem trabalha com produção orgânica ou agroecológica não é fazer uma conversão instantânea de toda a agricultura do mundo, porque isso inclusive não é possível. A gente fala muito em transição agroecológica, isso tem que ser gradativo, porque obviamente há uma perda de produção no momento que você opta em não utilizar mais todos esses recursos, todas essas tecnologias, né? Então tem que ser gradativo. Mas a FAO, diversos pesquisadores no mundo inteiro já comprovaram que é possível, e eu vou mostrar alguns elementos práticos, bem realistas para vocês, para contrapor um pouco isso, para a gente sair um pouco desse... A gente sabe que por trás de falas assim, além do preconceito, também tem outros interesses, né? Mas para mostrar um pouco para vocês que é possível, como disse o presidente da federação, né, aqui, ó, essa primeira tabela mostra no mundo as áreas agrícolas orgânicas e a porcentagem por continentes. E no mundo nós temos 72 bilhões 285 mil hectares de área de produção orgânica. Se não fosse possível, como na fala anterior que eu mostrei para vocês, se não fosse possível produzir orgânicos, teria 72 bilhões de hectares no mundo produzindo orgânico, né? Então aqui a gente já contrapõe um pouco aquela fala. Continuando aqui também, para mostrar para vocês o crescimento. Se fosse tão impossível assim de produzir orgânicos, será que aqui no início do gráfico, 1999, né? Essa informação é da IFOAM, tá, pessoal? Da Federação de Organizações da Agricultura Orgânica, né, do mundo. Então, eles têm esses dados desde 99 até 2019, né? A última pesquisa foi em 2021, né? Levantamento de dados em 2021, daí tivemos a pandemia, né? 2020 e 2021. Mas olha o crescimento aqui de 11 bilhões para 72 bilhões. Né? Se não tivesse... Vocês acham, né? Não sei se tem alguns agricultores aqui, vocês acham que os agricultores iriam produzir orgânico e iria ter esse crescimento, né, de produção orgânica no mundo, se por acaso não fosse possível produzir orgânico, né? Então isso é fato, né, fato consumado, assim, é possível produzir orgânico, tá? Precisa qualificar muita coisa, avançar em algumas tecnologias, precisamos, que a gente já vai mostrar também. Infelizmente, no mundo, 1,6% da área mundial. Claro que daí, se a gente olhar aqui, alguma pessoa que é muito contrária à produção orgânica vai falar, não, é insignificante, 1,6% de toda a área no mundo, né? Então a gente ainda tem muito que avançar pela frente, né? Mas olhe, também aqui só para a gente dar uma... Deixa eu olhar para cá, né? Os 10 países com as maiores áreas de agricultura orgânica em 2019, né? Austrália, só a Austrália 35 bilhões, né, de hectares. Então os 10 primeiros, vários deles são países europeus, né? Então, para a Austrália, que é um país enorme, talvez nem seja tão significativo, e muita é produção orgânica, criação, né, de animais, tá? Mas a Argentina,
Também é um país grande em termos de área agricultável, mas alguns países europeus, né, Espanha, França, Itália, Alemanha, já é uma proporção bem grande da área total, né? O próprio Uruguai, né, que é um país pequeno. E daí aqui os 10, se vocês quiserem complementar alguma questão, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, aqui os 10 países com maior aumento de áreas orgânicas, né? Então, a Índia, 361, em 2019, desculpe, agora recente. A Índia foi o que mais cresceu em 2019. Daí o Brasil aparece aqui, ó. 2019 nós tivemos um crescimento até considerável, 94 mil hectares, né? Eu esqueci de comentar aqui com vocês, vou voltar na anterior, né? Os 10 primeiros países em área, o Brasil está em 12º, tá? Em área. Claro que daí não é também tão significativo, porque é um dos países que tem maior área agricultável, né? Está entre os países de maior área agricultável. Bom, e aqui para comentar também a proporção, né, do país. Liechtenstein, é claro que Liechtenstein é um micro, né, país, né, lá na Europa, mas 41%. Mas a gente vê, a Áustria já tem um tamanho considerável de área, tem muita área que não é produtiva, os Alpes lá, né, mas 26% de toda a sua área, né. Suécia, Suécia tem uma área até grande, mas 20%, Suíça, Uruguai, ó, Itália. Então já bem mais considerável, né? Proporção de área de produção orgânica em relação a toda a área agricultável. Daí a gente pergunta, oi? Não, o Brasil ele está em área agricultável, oi? Não, o Brasil em área orgânica, agricultável, está um pouco menos de 1%. Um pouco menos de 1%. Ele está em 70º, alguma coisa assim. Porque daí nosso país é imenso, né, em área agrícola, né. Daí eu queria então fazer alguns comentários, até com algumas imagens caricatas aqui, né? Um pouco do que acontece com os agricultores, e eu diria que podemos até dizer de nós, agrônomos, né? Às vezes, quando um agricultor chega e pede uma recomendação para a produção orgânica, muitos nossos colegas agrônomos têm ele não sabe mais recomendar sem usar essas coisas aqui, né? Até está um desenho de um gaúcho, que isso é de um livrinho do Sebastião Pinheiro, né? E é um pouco por aí, né? Daí que vem a resistência e às vezes até o medo, né? Tem muito medo, tem medo. Eu já ouvi colega agrônomo falando assim, reconhecendo, não, eu tenho medo de recomendar. Ele não tem essa confiança, ele não tem essa formação para poder dar informação lá adequada para o agricultor, né? Uma outra coisa que eu gosto de colocar, né, nas palestras, inclusive a gente tem trabalhado muito com a rede Ecovida, né, que é trabalhos em grupo, trabalho no coletivo, e mesmo lá que eles já trazem isso como princípio, não é fácil de eu fazer uma roda dessa. Uma roda dessa com todo o sentido bom que ela tem, né? De discussão, de troca de informações, de superação de desafios comuns, né? Hoje está difícil. Acho que o ser humano, isso nós estamos engatinhando ainda muito na questão das relações, né? Bom, agora vamos entrar, temos mais 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos, na parte mais tecnológica ou mais produtiva, que a gente se sente, inclusive, mais confortável, né, de discutir, né? Então, do sistema produtivo, esses três, né,
itens que eu pus para a gente comentar um pouco. Como produzir orgânicos, como superar essas dificuldades tecnológicas e como avançar na transição. Vamos discutindo um por um aqui. Esse primeiro ponto, como produzir orgânicos, né? Todo aquele medo, toda aquela insegurança que tanto agricultor quanto técnico tem. A gente pode dizer que a maior concentração de insegurança e dificuldades está na conversão, que é uma fase crítica, né? E essa fase crítica de conversão, acho que o colega do Tecpar vai falar, né, agora na sequência, sobre transição, né? Então não vou me adentrar muito detalhe, né, mas para o agricultor e mesmo para nós profissionais, para os técnicos, o acesso às normativas, né, todas as normas, porque tem uma imensidão, né, de normas e a legislação de orgânicos, é difícil. Para agricultor, então, que às vezes tem um nível de instrução mais baixo, né, saber quais produtos permitidos e proibidos, né. Inclusive tem dentro da Rede Ecovida também um GT de insumos, que eles chamam, né, e o tempo todo tem gente ali acessando e falando, será que isso pode? Será que isso não pode? Porque dentro da área comercial, não estou generalizando, tá, pessoal? Mas dentro da área comercial, às vezes tem, né, assim, comportamentos não muito éticos. Coloca no mercado e diz que pode, o vendedor fala que pode, e ele tem restrição. Às vezes tem algum elemento ali no rótulo com uma restrição. Então tem que tomar cuidado, que senão o agricultor pode perder a certificação, ou no processo de conversão ele perder tudo que ele caminhou, né? De repente ele está já perto de pegar o certificado depois de um ano lá. Na mudança do sistema tem tanto esses aspectos normativos quanto aspectos educativos, né? O Armênio Katunian, né, que é um grande mestre nosso, já foi do IAPAR, hoje é da Exalc, ele fala, inclusive, que os aspectos educativos são os mais complexos, né? Até ele usa muito o termo a mudança de mentalidade, né? A nossa mente tem um mecanismo, inclusive, para não gastar tanta energia, né? A gente vai formando padrões mentais, né? Então, para você superar isso, o processo educativo, ele é muito, vamos dizer assim, lento, tem que ter muita paciência, né? Nós com o agricultor conosco, né? Mas é um processo gradativo, né? Então, outra questão na fase de conversão, né? A baixa produtividade, né? Cai muito a produção, é como se fosse um sistema de produção viciado naqueles insumos, e quando você passa a não utilizar aquilo, vem a síndrome de abstinência, vamos dizer. Eu gosto de usar essas comparações, né? E daí a produtividade daquele sistema baixa muito. Bom, a questão do valor de mercado convencional ainda é crítico para esse agricultor que perde produtividade, ele ter que vender no valor do convencional, né? Então, há aí um grupo de trabalho também do Estado tentando fazer com que quem está fornecendo a merenda ou alimentação escolar, quem está fornecendo, já nesse período de conversão tenha um valor diferenciado. A gente tem lutado aí para que no mínimo 10% a mais, que já estimule, né? O Estado de São Paulo já tem isso num protocolo de transição agroecológica, que eles chamam lá. Então, na medida que o agricultor entra nesse protocolo, ele inicia o processo da transição agroecológica, ele já vai receber, tem um checklist, né, que eles fazem com vários indicadores, ele já pode vender com um diferencial de valor. Isso estimula o agricultor no processo, né? E daí a inserção no mercado orgânico também é um grande desafio. Se o agricultor faz de forma muito individual, que nem eu falei para vocês, né? Daí ele entra nessa livre concorrência, né? Que é a livre concorrência de mercado,
é o sinônimo do capitalismo selvagem, né? Ali você tem que ser muito ágil, competitivo, né? Às vezes numa competição não tão saudável. E o grande desafio hoje que a gente coloca, assim, de maneira, aqui eu vou daí sintetizar, né? Porque depois vai ter também uma conversa numa mesa amanhã, né? Na portaria 52 do ano passado, a exigência de sementes e mudas orgânicas, né? Claro que tem vários outros desafios, né? Você fazer a barreira, né, de contenção lá para a deriva de agrotóxicos, né? Tem que ter aquela barreira. Tem várias outras questões que poderia estar citando, mas hoje a questão de sementes e mudas orgânicas é uma questão muito crítica, né? Dentro do IDR também está sendo feito um trabalho para superação ou minimizar, né, mitigar um pouco essa dificuldade, né? Um colega nosso está orientando viveiro de mudas orgânicas da escola latino-americana, lá do assentamento, né, da Lapa, e tem 2 outros viveiros de mudas também que está tendo um acompanhamento desse colega. E a própria OPA agora venceu também um edital, né, para também montar um viveiro de mudas, né. Questão de sementes tem uma organização forte dentro da rede, mas ainda é um gargalo grande. Então eu diria que já um pouco do que eu falei dentro de desafios e aqui algumas soluções de enfrentamento, né. Esse processo de conversão que é crítico, tem um programa chamado Paraná Mais Orgânico, né, que apoia, é gratuito e apoia no período de conversão. Ele é conduzido pela SET, né, antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia, hoje é Superintendência, né, o TECPAR que dá o treinamento para os bolsistas fazerem esse acompanhamento, né. E daí algumas universidades e o IDR tem os seus núcleos, né. O IDR tem um núcleo aqui no antigo CPRA, que agora é a Estação de Pesquisa CPRA, tem um núcleo em Ivaiporã também, na região central do Vale do Ivaí ali. E daí algumas universidades também tem, né, de Ponta Grossa, o EPG em Maringá, no litoral. E isso foi também um dos grandes, diria, uma política pública essencial para fazer com que o Paraná seja o primeiro em número de agricultores certificados, né. Outra ação do governo do Paraná é o programa de ATER, né, do IDR. A agroecologia, desde que foi criado o IDR, ela tem uma área, né, tem uma gerência estadual e é considerado prioritária pelos nossos diretores. Tem 59 técnicos atuando, né, que programam atendimento daí na produção orgânica. Em práticas agroecológicas e transição tem bem mais, né, técnicos. O que eu posso dizer que está um trabalho forte e prioritário na nossa região é a cooperação técnica com a OPA, aqui, Rede Ecovida, pega o núcleo daqui, Maurício Burmaster, região metropolitana de Curitiba e litoral, tem 19 técnicos atuando em 32 grupos de agricultores, né. Eu vou falando isso, claro, nós estamos tendo muitos desafios, né? Tem várias questões tecnológicas, mesmo num trabalho forte com o agricultor, que eles também são resistentes à mudança, né? E tem o programa de pesquisa do IDR, né, do antigo IAPAR, que agora estamos todos na mesma instituição. São 8 estações com pesquisa em agroecologia e produção orgânica. Até uma delas é referência, né, em agroecologia, que é o CPRA. Daí numa questão que é muito demandada para nós técnicos, né, como superar dificuldades tecnológicas. Esse daí, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas dificuldades, mas alguns colegas nossos amanhã
vão aprofundar, né? Por exemplo, manejo de solo. Amanhã o Lucas e o Ícaro também vão falar um pouco, o Ícaro mais na parte do SPDH e o Lucas numa visão mais de fertilidade, né, de solo. Mas esses itens aqui que eu coloco, né, manejo do solo, a questão das doenças, a questão dos insetos, pragas e das ervas espontâneas, da fertilidade, né, de você fazer as correções necessárias para nutrir bem as plantas, né. Essas são algumas dificuldades tecnológicas que eu coloquei aqui. Já existem muitas tecnologias consolidadas, né, e pesquisas científicas comprovadas. Isso já de longa data, né. Isso pensando só na ciência que vem da academia, vamos dizer assim, né. Mas a ciência que vem do meio rural, da agricultura tradicional, da agricultura ancestral, tem muito conhecimento também, né. E a agroecologia é muito interessante nesse sentido, né, de fazer essa aproximação, né, entre o conhecimento que vem do agricultor, da agricultura tradicional, ancestral, inclusive de várias etnias, a gente pode dizer, né, junto com o conhecimento científico, né. Então, o Congresso da IFOAM, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, cada um desses, eu já participei em alguns deles, né. Cada um desses congressos são publicados em torno de 3.000 trabalhos científicos. Alguns superam 5.000 trabalhos científicos. Claro que a agroecologia daí também vai além da área agronômica, né? É multidisciplinar. A gente vai ver trabalho sociológico, questão de nutrição, mais ligado à área da saúde. Mas tem muita coisa aqui que já dá conta desses problemas, vamos dizer. O que está faltando, às vezes, a gente colocar em prática. Ou isso está chegando para os agrônomos, para os técnicos que estão atuando. Porque, por exemplo, manejo de solo, né? Isso daqui, essa imagem, né, de um encanteirador aqui, né? Rota encanteirador, né? Que deixa super bonito, né? O agricultor adora, né, ver esse canteiro bonitinho, preparado para vir a mudinha. É péssimo, a gente sabe que é péssimo, né? E como que a gente faz para superar, né? Só que tem pessoal dentro, até da rede Ecovida de agroecologia, que fala que faz um manejo ecológico do solo, mas ainda usa essa prática aqui, né? Não preciso nem entrar em detalhe, né? Aqui também é uma outra propriedade orgânica, né? Será que é sustentável, né? Foi falado, né, pelo nosso colega da federação, a palavra sustentabilidade, né? Ela é muito utilizada, inclusive, né, por meios da agricultura que não tem nada de sustentável, mas se a gente for pensar na essência da palavra, né? Então, uma produção orgânica, assim, será que ela se sustenta ao longo do tempo, né? Esse solo está sendo lavado. Essa área, nós estávamos fazendo uma prática lá de trincheira, que provavelmente o Ícaro vai falar amanhã, para avaliar a qualidade de solo. E fazia já 6 meses que não chovia, assim, foi 2019, chuva com frequência, assim, né? Chuva de baixa precipitação, né? E olhe lá, ó, aqui, ele tem irrigação, né, esse agricultor, e ele capta lá de baixo. Ops. Ele capta lá daquele açude lá embaixo, a água de irrigação dele. E olhe como está turva a água de irrigação, porque grande parte do solo dele está voltando para lá, né? Então, às vezes, o agricultor não vê isso, né? É um primeiro trabalho que a gente tem que fazer de forma muito incisiva e ele não olha para isso, né? Tem uma resistência. Daí uma outra questão que a gente fala na abordagem para doença ou para inseto, né?
A gente fala qual que é a pergunta certa que a gente tem que fazer junto ao agricultor, ou mesmo nós agrônomos, quando a gente está lá andando, né? Um inseto atacou minha horta, qual produto eu devo usar? Ou um inseto atacou minha horta, o que está errado na minha área? Normalmente a gente fica só na primeira, que é importante, né? Se tem esse... Vamos fazer um paralelo com a gente também, com a nossa saúde. Se eu estou com dor de cabeça e está insuportável, ou se a praga ele vai perder a produção, a gente tem que pensar no produto, óbvio. O agricultor não pode perder essa produção. Assim como nós não vamos ficar sofrendo com a dor de cabeça. Então, eu vou usar o remédio. Inclusive, tem muito agricultor que chama de remédio. Antigamente, né, quando eu entrei na Emater, ele perguntava para mim que remédio que eu uso, em vez de falar que é agrotóxico, né? Então, além de a gente saber qual remédio que eu uso, a gente tem que ver o que está errado na área. Tem que dar uma olhada com mais profundidade, né? Para sair dessa visão muito linear, né? E daí, eu diria que hoje nós temos muita opção, né? Esse foi um avanço grande. Nós temos muita opção de produtos também, né? Os bioinsumos, as biofábricas que hoje estão aí, que dão conta de diversas doenças e pragas, né? Tem as caudas, né, na produção orgânica que a gente utiliza, mas tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Que seria como se fosse a medicina preventiva nossa, para não ter a dor de cabeça, né? A questão de se alimentar melhor, de não ter uma vida sedentária. Então, a gente pode fazer um paralelo também para a questão da produção, né? Condicionamento climático, espécies adaptadas, variedades resistentes. Espécie adaptada e variedade resistente, eu deixei em vermelho aqui, porque para alguns sistemas de produção ainda é um gargalo grande. Produção de frutas, por exemplo. Nós ainda não temos um melhoramento assim tão avançado, né? Para algumas hortaliças também, né? Com espécies com resistência para algumas doenças que são críticas ao sistema. Mas isso é um ponto principal. A gente não vai entrar com uma espécie que não é adaptada aqui em Curitiba, né? Pegar e tentar ter uma cultura comercial que é de um lugar quente. Não vão produzir café aqui, por exemplo. Nutrição adequada, biodiversidade e fauna auxiliar, né? Lá na França, os colegas que eu tive contato lá, eles usam muito esse termo, a fauna auxiliar. Mas como que a gente vai propiciar elementos para que essa fauna auxiliar se multiplique, né? Predatores, parasitoides e tal, para a população de insetos ficar equilibrada, né? Com biodiversidade, né? Com diversificação de culturas. E daí aqui uma imagem também que eu vi isso numa loja lá na França, né? Aqui o inseticida preferido dos produtores bio. Então uma joaninha, né, que é um predador do pulgão, né? Então para eles, olha a propaganda, né? Olha que sacada legal deles, né? O inseticida preferido deles é um elemento que está na natureza. Então essa mudança, né, da nossa lógica também, técnica que a gente tem que trabalhar, né? Inclusive quando a gente pensa em pulverizar um inseticida natural, né? Tipo um óleo de nim, que vai matar a joaninha. Será que é necessário, né? Em alguns momentos, a gente pode ter outras, diversas opções, né? E aqui falando de como é importante a biodiversidade. Se a gente tem 3 espécies num sistema de produção, a gente pode ter 3 interações possíveis, né? Se a gente tem 6 espécies naquele sistema de produção, a gente tem 15 interações possíveis, né? A gente pode ter uma diversidade aqui, né, de fauna benéfica ou de amigos naturais, né, como a gente
também utiliza aqui, né? Daí aqui eu gosto muito dessa frase do Mário Quintana, porque poesia às vezes numa tacada só nos traz um ensinamento enorme, né? Acho poesia também muito educativo, né? Segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você, né? Daí eu coloquei aqui um jardim, mais para ilustrar, mas um pouco para a gente pensar nisso. O nosso sistema, a gente deixar ele mais complexo, o nosso sistema de produção, para que ali as relações também mais complexas façam com que tenha uma estabilidade. E daí o último, né, item que eu coloquei para a gente como um desafio também. Esse foi, inclusive, foi minha tese de doutorado, a transição agroecológica e ecoformação, porque eu via que era um desafio quando no início não me apresentei, né? Mas eu também sou agricultor orgânico da rede Ecovida, né? E já há 26 anos, 26 para 27 anos também produzindo, né? E daí todos esses desafios que eu fui pontuando aqui para vocês que eu também tive e fui encontrando nos agricultores que eu acompanhava, né? Eu via que à medida que foram alguns sendo superados, pararam nessa transição, né? Pararam naquilo que eu falei de substituição de insumos ou numa agricultura orgânica convencionalizada, ainda com a mesma lógica de usar muito insumo e daí ficam muito dependentes e acabam não avançando nessa transição para uma sustentabilidade de fato. Que eu acho que a nossa função, né, enquanto agrônomos, é ir avançando cada vez mais. Porque para que o agricultor melhore, nós extensionistas temos isso, né? Não é só uma vocação do agrônomo, eu acho, né, que essa escolha, né, de fazer com que o agricultor melhore, né, sua qualidade de vida, sua rentabilidade, mas para isso ele tem que ter uma sustentabilidade de fato, né? Daí aquilo que eu falei, né, que esse é um processo educativo com assistência técnica, organização e planejamento sistêmico, é o que a gente está propondo para o núcleo da rede Ecovida aqui. E a abordagem que a gente propõe, participativa e horizontal. Porque também, às vezes, isso acaba ficando numa carga muito grande para nós agrônomos, né? Acho que tem que puxar um pouco essa discussão. Às vezes a gente se forma agrônomo e a nossa profissão ela é muito eclética, né? Ela abrange diversas dimensões, né? Tanto técnica da produção vegetal, produção animal, área social, e a gente sai com uma carga, de repente com uma carga de que a gente vai resolver muita coisa, né? E às vezes a gente não tem aquela, eu diria até humildade de dizer para o agricultor que não sabe, e daí estabelecer um diálogo de iguais mesmo, porque o agricultor também tem muito conhecimento para trocar, né? E daí o crescimento acaba ficando mútuo. Diminui um pouco isso de que a gente tem que levar soluções imediatas, né? Claro, muito a gente aprendeu e vai levar, né? Vai contribuir nesse sentido. Mas em alguns momentos a gente tem que fazer essa abordagem, né, entre iguais, né? Não é porque tem lá um doutor agrônomo, né, que ele vai saber muito mais do que... Pode ser que ali em algum momento sim. Mas de conhecimento de vida, quem é o prático do dia a dia é o agricultor, né? Então inclusive nessa construção acaba se estabelecendo muito mais confiança entre agricultor e o profissional, né? Então aqui o processo de mudança, de transição, aquilo que eu falei, né? Nós não podemos ser ingênuos de achar, não, a produção orgânica ou agroecológica pode alimentar o mundo. Pesquisas indicam que sim. Nós temos produtividades elevadíssimas em produção agroecológica bem feita. Mas não é assim de uma hora para outra. Teu sistema tem que ser muito bem trabalhado, né? E daí, por isso, a importância de fazer uma transição gradual, né?
Essa figura aqui, que é o Gliessman, né, que é um professor lá da universidade na Califórnia, propõe, né, ele fala em 4 níveis ou 4 momentos de transição. O primeiro nível ali de racionalização e eficiência, eu já pus SPDH ali, porque hoje também é uma metodologia, uma ferramenta que o IDR comprou, assim, a EPAGRE, né, desenvolveu. Isso faz com que a gente vá caminhando, né, com o agricultor para ir para um segundo nível de mais eficiência, mais resiliência. Esse segundo nível normalmente é o de substituição de insumos. Ali o agricultor vira orgânico, se ele quiser substituir insumos convencionais por insumos permitidos. E se ele quer ser bem sustentável, né, e fazer as coisas, práticas agroecológicas mais adequadas, ele pode ir avançando para um redesenho, para deixar o sistema mais complexo no agroecossistema e daí caminhar para uma sustentabilidade bem ampla. E em termos de produção, e de visão ecológica, o sistema de produção mais sustentável que tem, sem sombra de dúvida, é o sistema agroflorestal, né? Ainda tem muitas críticas, mas do ponto de vista ecológico, ele é o mais sustentável. Em termos de rentabilidade, ele ainda está sendo trabalhado, a pesquisa está trabalhando, né, para que tenha rentabilidade. A gente conhece lá a Fazenda da Toca, né, em São Paulo, que mostra muita rentabilidade, mas ali também tem uma inserção de capital muito grande, né? Bom, daí então não vou entrar em detalhes, mas aqui, ó, o sistema de plantio direto de hortaliças está sendo um modelo, vamos dizer, que o IDR abarcou, né? O livro, inclusive, lá da IPAGRE, eles colocam que é o método de transição para um novo modo de produção. Entenda esse novo modo de produção realmente com sustentabilidade, né? E daí, lá eles, tanto o SPDH, né, quanto nós do IDR, a grande parte dos nossos colegas está trabalhando muito forte nesse primeiro nível de racionalização, né, que é o aumento da eficiência das práticas convencionais para reduzir o consumo de insumos. O SPDH propõe muito isso, né? Num segundo momento, se o agricultor optar depois de reduzir, ver que consegue produzir sem essa dependência dos insumos aí modernos, insumos convencionais, ele passa para o segundo nível e pode se certificar. O colega acho que vai falar bastante, né? Então, eficiência, o que é produzir mais com menos, que é o que o SPDH tem proposto, né? E o princípio central, o Ícaro vai falar bastante, promover a saúde das plantas. E aqui eu quis trazer que ele concorda com esse princípio central do SPDH, uma questão que eu trouxe também lá do INRA, agora se chama INRAE, onde eu fiz lá o meu doutorado, que é o Instituto de Pesquisa Agronômica da França, o INRA. Um colega lá, agrônomo, pesquisador, né, ele colocou essa frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gestão das questões fitossanitárias deve ser repensada preferencialmente a partir da saúde dos sistemas de cultivo do que do ponto de vista da luta contra os inimigos das culturas, né? Nossa formação agronômica é muito desse embate, né? Sempre uma luta, né? A própria sociedade é o meio da saúde, né? A gente viu aí com a pandemia, né, também. É uma luta contra os micróbios, é uma luta contra os vírus, né? E às vezes a gente não olha para a saúde do sistema como um todo, né? Isso aqui o Ícaro vai falar. Aqui então, já fechando, pessoal, como essa fala nossa é mais motivadora e depois o pessoal vai dar uma aprofundada, né? E todos esses desafios, né, que eu falei, que gradativamente estão sendo superados, eu trouxe também esse outro quadro da IFOAM,
os indicadores-chave, principais países, número de produtores no mundo, isso em 2019, tá? Provavelmente esse ano vai sair um novo censo aí, mas tem 3,1 milhões de agricultores orgânicos no mundo. Então nós já temos mais do que isso, né? Contrapõe aquela fala de que não é possível produzir orgânico, né? E o mercado orgânico, né, é importante, né? A gente fala, tem toda essa visão de sustentabilidade, mas ele tem que também ter uma viabilização econômica para o agricultor, né? Tem um potencial enorme, ó. Em 2019, 106,4 bilhões de euros, né? Então, de 2000 era 15,1, foi para 106. E aqui em 99 eram 200 mil agricultores, foi para 3,1. E essa charge que eu gosto de... Claro que isso daqui não é totalmente real, né? Mas tem, até há pouco tempo, aqui está o Adam Smith, lá, o símbolo do economista lá, do início do capitalismo, né? O inglês lá, né? Carregando... Ou algum banqueiro, né? Né, Dalvan? Aqui caminhando, né? A sociedade, o ser humano... um economista na atualidade, e aqui o ambientalista, né? Aqui era a Leila, há uns 10 anos atrás. Não, aqui o famoso bicho grilo, né? O famoso bicho grilo, que ele foi caminhando aqui, e hoje são muito parecidos. Claro que eu estou aqui minimizando, né? Ainda há um embate entre essas duas figuras, e ele entra muito no embate político, inclusive, né? Divisão de mundo e tal. Mas a gente encontra hoje muita gente no meio da economia com um perfil ambiental e uma aproximação bastante grande do ambientalista, né? E daí, como disse o nosso colega da federação, né, a palavra sustentável, né? Para a gente ter uma gestão sustentável, né, nunca que a gente vai conseguir ter esse equilíbrio, né, na nossa banqueta também uma outra charge aqui, né, só baseado na economia, só na finança. Nós precisamos das outras dimensões, né, ambiental e social. Fechando, que deu o meu tempo ali, né, eu gosto sempre de trazer algumas frases. Essa daqui os meus colegas do IDR estão cansados de ouvir, né, Rony? Inclusive ponho sempre minha família aqui para fortalecer essa questão da produção orgânica e agroecológica como um ideal, né, para as próximas gerações se alimentarem melhor, né? Mas essa frase do famoso Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe lá, eu acho muito linda. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar em que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. O ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Acho que eventos como esse, né, da Associação de Engenheiros Agrônomos, né, estão de parabéns, né, de juntar os profissionais para a gente fazer uma discussão que é importante, né? Esse ato de fazer, né, e mudar o nosso mundo assim para melhor, eu acho que vocês estão de parabéns. Pessoal, obrigado então por os poucos que dormiram aí. Então, neste momento, deixamos aberto as perguntas. Para quem tiver a fazer ao engenheiro agrônomo Júlio, por favor, levantar a mão, que será entregue um microfone daí. Ligou? Sobre a questão da semente ali, da rega da semente. É um questionamento que eu tenho meu, certo?
Eu penso assim, se a produção de um determinado produto está num ambiente, ou mesmo assim, falando de pessoas, eu sou um consumidor vegetariano, você é um carnívoro. De eu estar do teu lado, eu te contamino e você me contamina? Tá? Ou eu posso virar carnívoro e você pode virar vegetariano sem problema na tua constituição biológica, certo? Então, eu acho que é uma exigência muito forte de querer falar, a semente tem que ser desse jeito para dar um produto depois. Se ela for tratada de forma orgânica, ela vai ser um produto orgânico. Não é o fato dela ser uma semente produzida como orgânico que ela vai ser um produto melhor ou pior. Tá? Eu penso assim. Tá? Eu queria assim, a tua opinião profissional. Hugo, obrigado. Essa é uma pergunta essa é uma questão antiga, né? Até que muitas pessoas questionam, mas na visão de você já vir com uma semente adaptada a um sistema diferente de produção. É por isso que os pesquisadores têm visto, se você já vem com uma semente que vem de um sistema de cultivo anterior orgânico, ele já vem adaptado com uma rusticidade diferenciada, né? Principalmente nesse sentido. É claro que se no sistema anterior essa semente não foi bem, esse sistema não foi bem desenvolvido, as plantas que produziram essa semente não foram bem nutridas, uma fertilidade adequada, a tendência é você ir cada vez, né, afunilando em produtividade, você vai tendo um decréscimo, né? Por causa desse teu questionamento, né, que o Ministério da Agricultura foi tendo flexibilidade ao longo dos anos, né, porque a lei é de 2003, lá na lei de 2003, eles já tinham previsto para que todos os sistemas de produção tivessem sementes orgânicas, né? E daí, à medida que foi avançando, o meio, os agricultores, as lideranças foram pedindo para o prazo ser alongado, né? Porque nós não temos, e ainda não temos mesmo, sistemas produtivos com alta produtividade também é um termo que a gente pode questionar, né? Com produtividades otimizadas em termos de utilização de recursos, para que venham sementes também com boa produtividade e com uma boa resposta daí para o agricultor, né? Então esse questionamento tem, né? Mas tem diria pesquisadores, né, cientistas da área da agroecologia que defendem que tem que vir de sistemas orgânicos para cada vez ir sendo mais coerente, né, desde do início ao fim dessa produção. Boa tarde, Júlio. Eu sou agricultor aqui em Araucária e minha dúvida foi sobre como evitar a convencionalização do orgânico, como foi falado, ou seja, o maior uso de produtos já preparados, né, e comercializados, sabendo que a gente tem muita pouca mão de obra, né? De forma geral, se a gente for ver dados, mostram que a média chega a ser menor de 2 pessoas trabalhando num terreno, né? Até mesmo o uso de insumos, né, caudas. Eu mesmo como produtor, eu estou iniciando minhas atividades e parece que ou eu cuido da minha roça ou eu cuido da minha casa, sabe? Porque toda hora quebra uma bomba, tem que arrumar isso, tem que arrumar cerca, barreira, enfim. E eu percebo que esses produtos, sim, encarecem a produção, mas mas ao mesmo tempo faz com que você possa focar na atividade principal, né? Daí você acaba não perdendo eficiência nos campos de... Enfim, essa questão de sementes também, né? A gente se preocupou com isso, foi atrás das grandes empresas de produção de sementes, para nós mesmos procurarmos. E aí a gente vê que as sementes que são vendidas, comercializadas nessas empresas, elas são muito mais caras, não por causa de questão do preço, porque são rústicos, né? Mas ao mesmo tempo uma baixa produtividade, se você for baixar nos dados nos artigos científicos.
e ao mesmo tempo eles são vendidos em sachês de R$ 6,90, sabe? 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas, né? Então essa dificuldade, o que eu sinto assim é que a ciência, normalmente quando você vê os agricultores de produção convencional, quando alguém vai vender a semente, eles chegam já com o laudo inteiro da semente que você vai usar, a produtividade de vários artigos científicos de anos de produção, né? E com dados muito superiores a essas que a gente tem na questão de orgânicos, né? E, enfim, acho que eu estou me prolongando muito, talvez me enrolando, mas é uma questão que você falou também lá naquelas missões, os objetivos de sustentabilidade. A gente também falou de fome, né? Assim como saúde e bem-estar. Como que a gente vai ser competitivo entrando no mercado sem utilização dessas ferramentas como o rótulo encanteirador, né? E, enfim, essas tecnologias que estão aí. Eu acho que nós estamos dando um pé à frente do que a ciência pode mostrar para a gente que é viável. Por mais que a gente mostre esses números todos gerais, mas essa é a minha dúvida. Enrolei bastante, mas como a gente vai conseguir fugir da convencionalização da produção, ou seja, consumo de produtos já preparados e, ao mesmo tempo, conseguir oferecer um produto de qualidade para o máximo de pessoas possíveis. Que bom que você fez essa pergunta também. Quando a gente faz uma palestra assim e rapidamente passa conceitos, né, a gente pode também rotular ou generalizar demais, né? A questão da convencionalização, o agricultor tem que olhar bem isso para você, a sustentabilidade, a gestão da sustentabilidade do sistema, né? É ele que vai ditar. Eu faço a provocação em relação à convencionalização, porque tem agricultor que consegue superar e caminhar na transição para sistemas mais complexos. E ele, utilizando recursos que tem ali, né, fazer arranjos mais complexos, não precisar comprar tanto insumos. Tem agricultor que tem essa possibilidade. Agora tem agricultor que ele vai ter que olhar para a sua capacidade, vamos dizer, produtiva, de mão de obra, que inclusive eu não coloquei, né, como um dos desafios, mas porque ela hoje não é só um desafio da produção orgânica, ela é um desafio da agricultura, né? À medida que se vai intensificando a produção, se aquela família, se é agricultor familiar, né, não dá conta, ela vai estar precisando contratar, né, pessoas. A hortaliça é muito isso, né? Necessita de muita mão de obra, então ele vai precisar de apoio, contratar, né, pessoas, ou mensalista ou diária. Então isso também é um outro, foi bom você falar também, é um gargalo, mas é para a agricultura em geral, principalmente próximo de grandes centros, onde tem outros trabalhos que, inclusive, levam filhos de agricultores, né, para o meio urbano, em vez de... Daí vem outro problema que é me fugiu agora o termo, né, do agricultor, do filho do agricultor ficar lá, né, sucessão familiar. Mas voltando então nisso, o perigo numa conversa rápida, a gente já rotular, né, o convencionalizar, o orgânico convencionalizado, a gente faz a crítica. Quando é possível o agricultor ir além, quando ele vai fazendo esses ajustes necessários e vai cada vez ficando menos dependente e utilizando os recursos biológicos naturais que tem ali no seu sistema, né? Fazendo um desenho complexo, né? Agora, se ele não consegue isso, para ele ter sustentabilidade econômica, de repente é aquele momento que vai ser o momento para ele ficar. Ainda comprando, se ele não tem condição de fazer, apesar dele ter, vou usar um exemplo simples aí, apesar dele ter urtiga, ele ter, às vezes até lá no interior do Paraná, o pessoal tem muito que é parecido com o ninho, é uma árvore também da mesma família do ninho, o cinamomo, apesar dele ter todos os recursos, às vezes ali ter gado, ter produção de esterco, mas ele na sua gestão da propriedade não ter o tempo necessário para compostar, e no cálculo dele, da ponta do lápis, for mais barato dele comprar o composto lá na loja, comprar o óleo de ninho, enfim, comprar os insumos, ele vai ter que, nesse processo decisório, optar por isso, né?
concordo. Foi bom você fazer essa pergunta, né? Mas, de maneira geral, os agricultores nessa aceleração, e isso daí eu pus como crítica, eles acabam reproduzindo o mesmo modelo da agricultura convencional, dele chegar ali, olhar aquele desenho lá. Tem uma praga aqui, o que eu passo? É essa crítica que eu quero fazer mais, para ele superar isso. Ele pode passar, ele pode comprar no comércio, ou ele pode fazer ali, mas ele pode fazer um desenho. Ele pode fazer um desenho do sistema onde que, de repente, a joaninha, que eu usei o exemplo da joaninha, né, ou algum outro predador, vai conseguir solucionar e estabilizar o sistema dele, né, tá? Com outros mecanismos, o sistema de plantio direto, por exemplo, ele vai melhorando tanto o sistema, a dinâmica da matéria orgânica, daí no solo vai tendo uma outra, diria até uma outra dinâmica microbiológica, que daí vão ter também fungos ali que vão estar impedindo ou vão estar promovendo saúde para aquele sistema, para não aparecerem outros fungos que promovam doenças, né? Então, é nesse sentido que eu quis fazer a provocação, né? Mas é óbvio, né, que vai ter agricultores, muitos agricultores, para viabilizar o seu processo, eles vão ter que permanecer nessa agricultura orgânica ainda dependente. Demorei também na resposta, né? Boa tarde, Júlio. Oi. Meu nome é Eliane, eu sou engenheira agrônoma e eu trabalho pela DEOP, na região oeste do Paraná. Lá a gente tem uma situação que é um pouco diferente dos grandes centros e uma dúvida que surge. Eu dou assistência para os agricultores familiares, a maioria deles, o principal mercado de escoamento da produção é os mercados institucionais, é PENAI, é PA, agora SEAB, né? Então, o orgânico tem um apoio financeiro, um incentivo financeiro dos 30%, que vale a pena o empenho, vamos dizer assim. E eu trabalho com agricultores que são certificados tanto pelo Tecpar quanto pela Rede Ecovida. E uma dúvida que surgiu com essa normativa 52 é a questão da semente e da muda orgânica. Quando você compra a semente convencional e você conduz ela no sistema orgânico, o seu produto final vai ser o quê? E essa normativa ela também prevê que gradativamente toda a semente e muda tem que ser orgânica no prazo de 5 anos, né? Até 2027 tem esse prazo. 404, né? A portaria. Tem esse prazo que dentro de 5 anos, 100% das sementes e das mudas tem que ser orgânica. Como que isso vai ser atingido? Se aquele agricultor familiar, por exemplo, a minha realidade, eu tenho agricultores que produzem 10 culturas ao mesmo tempo, floricultura, mas eu tenho agricultores que no decorrer do ano fazem mais do que 30 culturas diferentes. E daí dessas 30, digamos que 3 culturas ele consegue tirar a semente para replantar no ano que vem. Mas das outras culturas ele não consegue, porque essa semente é convencional, é híbrida, né? E aí a semente que ele consegue não tem uma produção, como que eu vou dizer, otimizada, como você disse. Como vai ficar essa questão? Porque se eles não atingirem as metas lá, o 20% no primeiro ano, 40% no segundo ano, vai chegar ao final dos 5 anos e não vai atingir a meta estabelecida, né? Como vai ficar essa questão? Isso é uma das dúvidas que todos os agricultores certificados têm. E aí o que a gente falou para eles enquanto técnico? Vamos produzir com o que a gente tem e vamos esperar vir a resposta de cima, porque a gente não tem não tem o que dizer para eles, porque não depende da gente enquanto técnico, né? Sim, obrigado também nessa pergunta que você já respondeu, né, um pouco. Eu também vou por esse caminho aí, né? Eu acho que vai chegar daqui 5 anos e não vai, assim como a merenda lá 2030, a não ser que tenha
uma grande força de políticas públicas aí para apoiar. Por que eu coloquei muito aqui, o problema do individualismo, né? Isso é inerente, não é na produção orgânica, não é no meio rural, o ser humano ainda está muito individualista. Só que na produção orgânica e aí na agroecologia, na rede Ecovida, se não se fortalecer isso, não vai se conseguir superar tipo uma portaria dessa da questão de sementes e mudas. Porque o comércio ainda não tem tanto interesse, né? Pelo menos aqui no Brasil. Outros países onde está mais forte e tem um consumo grande de semente orgânica, muito agricultor já comprando, né? Daí tem semente no comércio suficiente, né? Inclusive de híbridos. Tem já grandes empresas produzindo híbridos orgânicos, mas para fora, aqui ainda está incipiente, né? Então depende muito mais das organizações conseguirem construir isso. O que eu tenho conversado daí, eu acho que vai acontecer o que você está falando, daqui 5 anos, para não quebrar um monte de produtor orgânico e falar, não, vou tirar teu certificado, o Ministério da Agricultura vai ter que dar uma recuada e propor de novo mais 3 anos, sei lá. Mas a gente não pode falar isso para os agricultores, porque eles se acomodam, que foi o que aconteceu lá em 2008, quando eles falaram, vamos dar mais 1 ano, só que daí o Ministério da Agricultura daquela época lá era bem mais flexível com a questão da agroecologia e produção orgânica. E aquele mais 1 ano que eles deram, ficou até agora. Aí o Ministério resolveu de novo, com a 52, apertar, né? E os agricultores ficaram em pequenos núcleos, assim. Aqui, por exemplo, tem a Casa da Semente, né? Na BAI, né? Aqui em Mandirituba, que é junto com a OPA, algumas organizações. Tem o pessoal aqui, ali de Palmeira, né? Lá na Lapa tem também um pouco mas assim ainda muito, a gente pode dizer que é fraco, né? Esse movimento a partir dos agricultores e suas organizações, né? Se não tiver política pública para apoiar mesmo isso forte, em 5 anos não supera mesmo. Sim. O Isaac falou isso também, não vai ter a competitividade, né? Uma alface americana, né? Um brócolis, um couve-flor, um brócolis de cabeça, né?
Aham. Chega. É Isaac? Peço desculpa, porque devido ao tempo, nós estamos com coffee break lá, tá? Senão vai acabar esfriando ali. Agradeço, tá? E peço desculpa mais uma vez. Convido então a Suzane, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná de Curitiba, para fazer a entrega então ao Júlio Bittencourt do certificado.